Vamos voltar aqui. Desculpa aí, mas a paciente estava passando mal e estava ligando aqui, mandou mensagem, aí eu tive que atender, tá? Mas faz parte. Bom, pessoal do Instagram, estou voltando. Deixa eu só ver se eu consigo reconectar no YouTube aqui. Acho que já tá. Acho que eu já estou ao vivo novamente. Bom, voltei, gente. Desculpa de coração, mas a pacientinha eu fiz uma aplicação no joelho dela e aí um dos problemas é dar vontade de vomitar, porque estava com muita dor, não estava nem dando conta de andar. Aí ela estava passando mal, eu atendi, mas está tudo bem. Então, voltando, a gente estava falando que o triptofano vai estimular a liberação de leptina e vai inibir a liberação de grelina. Lembrando que a leptina ela causa. Para quem está chegando agora, gente, eu tive que interromper a live, mas a gente está falando de triptofano e das importâncias do triptofano, dos seus benefícios, né? E agora a gente está nessa parte, na segunda parte, que ele estimula a melatonina, que vocês já sabem o tanto que é importante. Então, o triptofano é um precursor de melatonina, tá certo? Isso aí que já tem um monte de estudo mostrando que a reposição, a suplementação de triptofano vai melhorar a qualidade do sono, sim, dos pacientes. Isso vai ser importante na melhora do sono, melhora da qualidade de vida e diminuir o tanto de benefícios que o sono traz para a nossa saúde. Outra coisa que o triptofano faz, ele diminui o estresse, diminui a ansiedade, e que todos nós sabemos o tamanho do estrago que o estresse, a tensão, a preocupação e a ansiedade fazem na nossa vida. E, além do mais, eles fazem com que a gente não consiga perder peso. Então, quando a gente está mais ansioso, mais tenso, vai fazer comer mais e comendo mais vai aumentar a tensão. Então, como nós vimos anteriormente, a suplementação de triptofano vai melhorar a produção de serotonina, vai melhorar a saciedade, e isso vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a ingestão de carboidratos e vai facilitar a absorção de mais triptofano. Então, uma dieta rica em triptofano, uma suplementação com bastante triptofano vai reduzir drasticamente os sintomas associados à depressão, à ansiedade e ao estresse, porque o triptofano também vai contribuir para a diminuição da secreção do hormônio do estresse, que é o cortisol, tá certo? O triptofano também estimula a liberação do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, que é um hormônio que fortalece os músculos, e para aquelas pessoas que querem ter um corpo mais definido, com menor taxa de gordura e maior massa muscular, que fazer uma definição melhor, o GH é o hormônio que faz isso. Então, grandes quantidades de triptofanos na circulação sanguínea aumenta a produção de GH e isso vai ajudar você a ter uma disposição melhor. O triptofano, como todos já sabem, as meninas que têm bastante TPM, muita tensão pré-menstrual, todos nós sabemos que nesse período você fica mais ansiosa, mais tensa e mais estressada. Isso quer dizer que a sua concentração de serotonina está baixa, e aí vai dar os sintomas que são incômodos para a menstruação. E aí a suplementação de triptofano na alimentação e a suplementação via oral também vai ajudar você a controlar o seu humor e vai diminuir o seu TPM também. Então, o triptofano, como eu já falei, ele vai ajudar a controlar o humor e a diminuir a depressão. Então, vocês sabem que boa parte dos pacientes que têm depressão vai ter uma diminuição, depressão e ansiedade, vai ter uma diminuição dos níveis de serotonina e, portanto, tendo uma suplementação adequada, que a serotonina é o hormônio do prazer,
o hormônio do bem-estar, o hormônio da saciedade, como eu já falei anteriormente. Então, o que acontece? Você tendo uma ingesta aumentada de triptofano, você vai aumentar a sua produção de serotonina, vai aumentar a sua produção de melatonina, que vai melhorar seu sono, que vai melhorar seu humor, que vai melhorar o ciclo circadiano, que vai melhorar os sintomas de ansiedade, de depressão, alterações do humor e alteração de estresse. Doutor, mas eu tomo antidepressivo. O grande problema é que os antidepressivos eles não aumentam a produção de serotonina. Eles aumentam a concentração da serotonina na fenda sináptica. Mas se você não tem triptofano no seu corpo, você não produz serotonina. Você não tendo serotonina no seu corpo, você não vai ter melhora com o uso de antidepressivo. Por isso que grande maioria das pessoas que têm depressão não melhoram, porque eles estão esperando apenas o efeito do remédio, mas o remédio não aumenta a produção de serotonina. E sim, quem aumenta é o triptofano. E se você tiver um intestino preso, um intestino constipado, uma digestão ruim, você não vai produzir de forma alguma a serotonina e, portanto, vai ter uma deficiência importante. Então, o triptofano aumenta a produção de serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela depressão e por onde mais? Quem tem dor crônica, inibição da dor. A serotonina ajuda a controlar a dor. É o principal neurotransmissor que participa da via inibitória central da dor. Então, se você tem baixas quantidades de triptofano na alimentação e na corrente sanguínea, você vai ter pouca produção de serotonina e vai ter muita dor. Para os meus pacientes que têm dor crônica, é importantíssimo a suplementação de triptofano. Existem alguns problemas de tomar o triptofano junto com os antidepressivos, porque aí pode potencializar os efeitos e ter efeitos colaterais. Portanto, eu vou ajudar aqui, mas o triptofano, a suplementação de triptofano tem que ser feita com orientação médica, porque ela, se tiver interação com remédios que aumenta a serotonina, a concentração de serotonina, pode ter alguns efeitos colaterais. Então é muito importante. Então, o triptofano, o 5-HTP, atua de forma indireta na inibição da dor. Portanto, ele é muito importante nos pacientes portadores de dores crônicas, principalmente fibromialgia. Como eu já falei antes, o triptofano também melhora o desempenho da atividade física de forma indireta, porque uma pessoa que está mal-humorada e irritada, significa que está com baixas concentrações de serotonina. Ela estando com baixas concentrações de serotonina, qual é a vontade dessa pessoa fazer um exercício físico? Galera, quando vocês estão nervosos, tensos e preocupados, quem tem vontade de fazer atividade física? Levanta a mão aí, falam eu. Pouca gente. Aí eu desafio vocês. Se vocês estiverem nessa sensação e forem fazer atividade física, vocês vão se sentir melhor. Por quê? Porque a atividade física também faz aumentar a produção de serotonina. Então, o triptofano, ao mesmo tempo que ele aumenta a força e a resistência, ele vai diminuir também a sensação de fadiga. Com isso, você vai conseguir treinar melhor e com mais intensidade e por mais tempo, quando você tem uma alimentação rica em triptofano. Então, tem pesquisas que mostram que aumentou em até 49% a força e a atividade física em pacientes que têm uma ótima suplementação de de triptofano. Então, é importante que vocês façam isso. Então, quase ninguém tem essa vontade. Então, é importante que vocês façam atividade física, mas se vocês tiverem baixa concentração de triptofano, vão ter baixa concentração de serotonina, vão ter energia menor, vão dormir piores, e isso vai levar a uma pior qualidade de vida, e vão comer mais, vão engordar mais também. Então, o que é importante? É vocês começarem a entender que os alimentos que eu vou falar daqui para frente são muito importantes terem no seu dia a dia, que eu vou falar quais são os alimentos ricos em triptofano.
e mais ou menos qual que é a necessidade diária de cada pessoa. Em média, nós precisamos de 300 a 400 miligramas de triptofano por dia. Isso quer dizer o seguinte, no peixe, por exemplo, em cada 100 gramas de peixe, nós temos 335 miligramas, que é a quantidade de ingesta diária de triptofano. Então, se você ingerir 100 gramas de peixe por dia, você provavelmente terá uma quantidade suficiente de triptofano. A sardinha, ela tem... O peixe normal tem 100% da 333. A sardinha tem 99%, ou seja, um pouquinho mais, um pouquinho menos. O salmão tem 98%, a tilápia tem 95%, a truta tem 90%. E o bacalhau tem 70% da necessidade diária em 100 gramas. Então, se você comer 200 gramas de bacalhau, vai ser suficiente. O peixe, se você comer 100 gramas, vai ser suficiente. Gente, será suficiente entre aspas, porque o nosso corpo, nós temos várias coisas que influenciam a digestão, se o intestino funciona ou não funciona. Então, é importante vocês terem essa sensação que a ingestão recomendada, mas quando você ingere em maior quantidade, vai ser muito melhor. Então, os peixes têm grande quantidade de triptofano e são fontes saudáveis de triptofano, e lembrar também o ômega 3, que é muito importante. E, gente, lembrando vocês, curtam e compartilhem com as pessoas se vocês estão gostando, com seus amigos, tá certo? Quanto mais pessoas estiverem assistindo, mais elas se beneficiarão. Frutos do mar tem também em torno de 300 a 330 miligramas também. Tanto caranguejo, polvo, camarão. Camarão tem um pouquinho menos, a lagosta tem um pouco menos também, e a ostra é o que tem menos, mas o peixe é o que tem maior quantidade. O caranguejo tem uma grande quantidade de triptofano, então ele é uma boa alternativa para conseguir triptofano. As sementes, as nozes, as sementes de abóbora é o que maior tem quantidades no mundo vegetal de triptofano. Uma porção de semente de abóbora, que são 2 colheres de sopa, tem em média 900 é a espirulina, que tem 936. A semente de abóbora tem 576 miligramas em cada 100 gramas. Então, se você ter uma porção de 30 gramas, você já vai ter uma nesses 250 a 300 miligramas de triptofano, que seriam suficientes, tá certo? Então, a chia pode ter 45% em uma porção de 30 gramas do valor diário. O gergelim, sementes de girassol, de linhaça, a castanha do caju, a castanha do Pará e amêndoas em geral. Em geral, essas amêndoas têm de 20 a 50% da necessidade diária. Então, tem que ingerir uma quantidade maior. Por isso que é importante de comer o peixe, de comer as nozes, os frutos do mar, tá certo? Um alimento que tem grande quantidade de triptofano também é a soja, o tofu, que tem em média 65% da necessidade geral a cada 100 gramas, e o tal de grãos de soja tostada, esse tem bastante. 100 gramas de grão de soja tostada tem 500 e poucos miligramas de triptofano. O grãos de soja cozido e também o leite de soja tem muito pouco, então tem pouca utilidade, tem só apenas 14% de triptofano. Carnes vermelhas tem uma grande quantidade. O peru, 100 gramas de peru tem em média 400 miligramas de triptofano. O frango também tem 400 miligramas de triptofano, e a carne vermelha em torno de 408 a 410 miligramas a cada 100 gramas de carne. Então a carne tem grande quantidade de triptofano e vai ser importante na produção de serotonina, tá certo? Os cereais, em média, basicamente eu só recomendo os cereais em flocos, o aveia em flocos e o arroz integral, que vai ter em média de 55% de necessidade diária, que seria 100 gramas. Os ovos, cada ovo tem em média de 84 miligramas de triptofano, então se você comer
3 a 4 ovos, você vai ter a quantidade já diária necessária Ó, o Roberta Prado está falando que grão de soja tostado na sala fica uma delícia. A salada sempre é muito bom, né, Roberta? O que mais, gente, que eu estou falando aqui? As leguminosas, que é o feijão, feijão carioca, feijão preto, a ervilha, lentilha, todos esses, o grão de bico, tem em média de 50% a 75% a necessidade diária. Isso é importante. Então, as leguminosas vão ajudar bastante. Lembrando que as leguminosas você tem que comer uma quantidade maior, tem que comer em média 150 a 200 gramas para ter essa quantidade de triptofano. Mas, se você fazer um mix todos esses produtos que eu falei para vocês, vão ter uma alimentação saudável e rica em triptofano, que vão diminuir a saciedade, vai melhorar a saciedade, vai diminuir a vontade de comer, vai contribuir para que vocês percam peso, vão melhorar o sono de vocês com o aumento da produção da serotonina. As frutas têm, a cada 100 gramas, o que tem mais quantidade de triptofano é o abacate, seguida do kiwi, da banana, mas tem menos quantidade, então tem que ingerir uma quantidade maior para ter isso. E a espirulina, que é uma alga que tem um sabor bem acentuado, essa tem a maior quantidade de triptofano. Cada 100 gramas de espirulina corresponde a 929 miligramas de triptofano, ou seja, é uma fonte muito grande. Outras fontes de triptofano: whey protein tem triptofano, espinafre, abóbora, brócolis, batata, cebola, berinjela, cogumelos. O mel também tem um pouco de triptofano e também a pasta de amendoim. São todas essas substâncias que são ricas em triptofano, que vocês têm que procurar ter diariamente essa ingesta, porque é dependente da ingesta. 2 dias que vocês ingerem menor quantidade de triptofano, vai diminuir a produção de melatonina, vai diminuir a produção de serotonina, vai diminuir a produção de vitamina B3, que são substâncias importantes para o seu metabolismo, que você precisa ter isso diariamente. Então nós temos que ter uma ingesta muito boa também de vitamina B3, porque no fígado ela vai ser produzida, e se a gente não coloca bastante vitamina B3 no nosso corpo, nós vamos ter dificuldades, falta de energia. E lembrando que para produzir energia, nós temos que ter os nutrientes disponíveis. A vitamina B3 ela tá presente no salmão, no frango, no fígado, no amendoim, cogumelos, ervilhas e sementes de girassol e abacate. Então a vitamina B3 é importante, muito importante no nosso corpo, porque se você não tiver os suplementos necessários, o triptofano também não vai produzir nem serotonina e nem melatonina. Vai ser produzido maior a quantidade de vitamina B3 se tiver os suplementos. Tem necessidade de ferro, tem necessidade da vitamina B2, tem necessidade da vitamina B6 para sintetizar a serotonina e a vitamina B3. Então, uma suplementação de vitamina B3 é importante para aumentar a produção de serotonina. Só que aí vai precisar de B2 e do ferro também e da B6 para poder melhorar essa parte aí. Gente, triptofano é maravilhoso, eu uso demais, porém, ele pode dar efeitos colaterais. O excesso de triptofano no seu corpo pode dar azia, dor de estômago, enjoos, vômitos, gases e diarreia, e até perca do apetite. Isso já é bem explicado, porque quanto mais triptofano tiver, maior vai ser a produção de serotonina, maior será a produção de leptina, menor será a produção de grelina e o paciente vai diminuir muito o apetite. Isso acontece com suplementação apenas de via oral e alimentação? Muito pouco provável. Pode acontecer só na suplementação de triptofano via oral, mas não vai acontecer só com alimentação. Então o alimento vocês esquecem, vocês podem comer a quantidade tranquilamente, que não vai ter problema. Agora a suplementação, porque é aí que vocês precisam de uma orientação médica, aí essa suplementação pode acontecer, principalmente
até as recomendações são que pacientes que usam antidepressivo que não façam uso da reposição de triptofano. Mas eu vou orientar que pode ser feita de forma controlada e acompanhada pelo médico. Outros efeitos do excesso de triptofano pode ser dor de cabeça, boca seca e fraqueza, tremor e irritabilidade. Então você converse antes do seu médico de começar a suplementação. Não é um suplemento para você começar a tomar sozinho, sem orientação do seu médico, ok? Então você precisa ter essas orientações. Então, contraindicação. Gente, no livro é antidepressivos e medicações que aumentam o sono. Na prática, com acompanhamento médico, dá para usar junto sim, com ótimas orientações. Mas o importante é que se você melhorar o seu estilo de vida, melhorar a qualidade da sua alimentação, fazer atividade física, melhorar o jeito do seu pensamento, começar a controlar o seu nível de estresse, muito provavelmente você vai parar de usar os antidepressivos. Quando eu falei nas explicações anteriores, nos vídeos anteriores, que isso pode causar essas alterações todas. Então o excesso, quando você associa com um antidepressivo, pode dar tremor, pode dar taquicardia, pode dar mais ansiedade, pode dar irritabilidade, pode dar insônia. Então tem que ter um controle mais adequado, mas os pacientes que usam remédios sedativos para aumentar o sono, como o triptofano aumenta a produção de melatonina, você pode ter maior quantidade de sono também. Então, se você estiver usando qualquer um desses antidepressivos, converse com o seu médico, mas pode fazer uso sim, com certeza. Recomenda-se também, que eu não concordo, gestantes, que eu acho que não tem problema nenhum, nem efeitos colaterais, mas uma orientação médica pode ser usado sim, porque ele faz parte do seu corpo, então ele não é um remédio, ele é um aminoácido essencial que o seu corpo precisa. Quando você suplementa eles, você só está dando em quantidades maiores e o seu corpo vai se beneficiar com isso. Certo, gente? Mil desculpas hoje, teve ligações, nós ficamos quase 50 minutos no geral, mas eu agradeço de coração. Como ficou cortado, eu prometo ver se eu gravo um vídeo dessa live para vocês, para deixar disponível no Facebook e no YouTube depois. Mas agradeço de coração a todos. Peçam que curtam e que compartilhem. Quanto mais compartilhamento tiver, mais pessoas vão se beneficiar dessas orientações. E para finalizar, só quero que vocês todos digam para mim se gostaram ou não. Dá um joinha ou um ok ou qualquer coisa para saber se foi bom, porque eu preciso ser estimulado, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado e compartilhe aí que eu vou ficar muito feliz de ver compartilhamento com vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos. Pessoal, já estou voltando aqui.